Olá, tudo bem com você? No vídeo de ontem nós começamos a discutir algumas características do conto. Nós nos baseamos na teoria do Cortázar e a gente percebeu o quê? A gente viu que o conto é um gênero textual literário que é mais curto quando comparado com o romance, por exemplo, e que esse limite de espaço que o conto tem vai fazer com que seja necessário que ele tenha uma certa tensão desde o seu começo. Cortázar vai dizer que desde as primeiras palavras o conto já vai apresentar essa tensão. A gente viu também que o Cortázar faz algumas comparações, então ele compara, por exemplo, o filme, o longa-metragem, com o romance, e ele compara o conto com a fotografia. Aí nós vimos algumas fotografias e eu acho que vocês devem ter percebido que, por exemplo, a gente viu uma fotografia que tinha um carro na estrada. Aquilo é só um carro? É um carro simplesmente? Não, aquilo a gente pode imaginar quando a gente vê. Aquela fotografia está comunicando muito mais do que simplesmente um carro. A gente consegue imaginar que tem algo além disso, não é? Então a fotografia ela vai ultrapassar aquilo que a gente vê, aquilo que é o mais óbvio. E a mesma coisa vai acontecer com o conto. O limite espacial e temporal do conto faz com que ele diga muito mais do que está ali, do que aquele óbvio, vamos dizer assim, né? A gente pode também fazer uma outra comparação. Com base nessa comparação do Cortázar com a fotografia, a gente pode imaginar que o conto ele vai ser comparado também com um quadro, não é? Com uma pintura. Então, eu vou indicar para vocês algumas pinturas que vocês podem pesquisar e vocês podem refletir sobre ela. Por exemplo, se tiver uma pintura que tem uma menina, é só uma menina, pronto, acabou, não tem mais nada? Muito provavelmente não. Então eu vou indicar alguns, a maioria deles vocês vão conseguir encontrar análises na internet, até na Wikipédia mesmo, vocês vão encontrar a história desses quadros e uma análise. Então, o primeiro quadro vai ser As Meninas, do espanhol Velázquez. O segundo quadro também é de um espanhol, é do Picasso, e se chama Guernica. Eu também vou indicar para vocês dois quadros que são de um colombiano que se chama Botero. O primeiro quadro se chama A Morte de Pablo Escobar e o segundo quadro se chama Pablo Escobar Morto. Sobre esses vocês vão encontrar até notícias de jornais assim, comentando sobre esses quadros, é bem interessante. O terceiro já vai ser um pouco mais difícil vocês encontrarem em português, mas vocês também conseguem encontrar alguma coisa. Se chama Nossos Deuses. É de um mexicano que se chama Saturnino Herrán. O próximo é de um argentino que se chama Chul Solar e o quadro se chama Rua Ruini. Além desses quadros, dessas obras, eu vou indicar alguns outros artistas. Vocês podem procurar quadros diversos deles e praticar essa análise, esse olhar de vocês. Então a primeira vai ser a Frida Kahlo, que é uma mexicana. Nós temos também a Tarsila do Amaral, o Arthur Timóteo da Costa e o Cândido Portinari, todos esses são brasileiros. E além disso nós temos duas italianas que eu vou indicar para vocês. Uma vai ser a Sofonisba Anguissola e a outra vai ser a Artemisia Gentileschi. Tudo bem? Bom, além disso eu vou pedir que vocês tentem encontrar na internet 3 contos que eu vou indicar. A partir desses contos eu quero que vocês tentem aplicar a teoria que a gente estudou no vídeo anterior, que vocês tentem confirmar se realmente esses contos vão ter essa tensão que o Cortázar nos diz que tem. E além disso que vocês reflitam sobre outras características do conto, que vão ter relação com um dos vídeos que eu indiquei para vocês lá no começo, que vai falar sobre personagens, sobre enredo. Então eu quero que vocês prestem atenção ao enredo desses contos, os personagens, tem quantos personagens? 1, 2, quem é o narrador, como é esse narrador. Então o primeiro conto vai ser O Pai contra a Mãe, do Machado de Assis. Eu imagino que vocês já tenham pelo menos ouvido falar do Machado. Se não conhecerem, pesquisem um pouco sobre ele também, é bem interessante. O segundo vai ser A Casa Tomada, que é do Cortázar. E o terceiro conto que eu vou indicar se chama 15 Cenas de Descobrimento de Brasis. É do Fernando Bonassi. A partir da leitura desses contos que vocês vão fazer, ou que vocês vão pelo menos tentar fazer, né? nós
nós vamos começar a aprofundar na nossa discussão sobre o conto e vamos entrar no conto clássico, no conto moderno e no conto pós-moderno, a partir desses 3 contos. Então, nos vemos no próximo vídeo.